Olá, saudações a todos, bem-vindo a esse podcast. Depois de um tempo, depois de alguns dias, eu não quero falar meses sem gravar o podcast, estamos aqui novamente para gravar um episódio. E eu quero aproveitar a oportunidade de convidar você a acessar outros canais. Linktree tem uma série de links onde você me acha, tem acesso ali ao canal no YouTube, Facebook, Joel Legramaro, Instagram, e também tem links para o Shopee e a plataforma da Amazon, onde você encontra os meus livros, ok? Mas no episódio de hoje, nesse podcast de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre característica de um homem segundo o coração de Deus. E eu quero usar o salmo escrito por Davi, que foi esse homem, né, que a Bíblia fala que ele é o homem segundo o coração de Deus. Salmo 143, versículo 10, que ele diz: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. O pedido de Davi é para que o Senhor o ensine a fazer a vontade dele. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, porque o Senhor é o meu Deus. Ensina-me. Esta é uma característica de uma pessoa que entende que não sabe de tudo, não entende tudo e não tem todas as respostas. Uma característica de uma pessoa é que ela não se acha o mais sábio ou o entendido. Nós vivemos em tempos em que todo mundo tem opinião, uma opinião, e a simples divergência em uma opinião já é o suficiente para entrar em discussão e até romper relacionamentos de anos. Somente porque a pessoa não quer abrir mão da posição de sábio e reconhecer que não entende tudo. Se você observar nas rodas de conversas de hoje, vai perceber que a maioria, a grande maioria, não se trata de uma roda de conversa sobre uma troca de opiniões, ideias ou uma conversa amigável sobre algum assunto. Mas ela se trata de uma troca de posições e até um debate para ver quem sabe, quem entende mais e até de quem ganha o debate. Ensina-me é reconhecer que não sabe de tudo e se colocar na posição de aprendiz, de estudante, discípulo ou de um subordinado a ponto de observar as instruções, orientações, acatar e colocar em prática no seu dia a dia, a ponto de reproduzir tudo o que lhe foi ensinado. Nós vivemos em dias em que realmente nós não queremos, nós somos autossuficientes, não queremos aprender, não queremos olhar para isso. Essa é uma das características que eu escrevi um livro, Considere os Seus Caminhos, e um capítulo, Caminhos de Autossuficiência, eu falo a respeito disso, eu escrevo um pouco a respeito disso. Nós já sabemos de tudo, somos autossuficientes e não queremos a opinião, a ideia de ninguém. Lembro de uma história de um engenheiro que, certa ocasião, eu fui chamado para fazer um orçamento. E quando eu cheguei lá, foi me apresentado esse projeto e me explicado. Olhei no projeto, vi todo o projeto conforme estava ali no desenho. E aí eu fiz uma pergunta naquele momento. Escuta, você quer o orçamento de acordo com o que está aqui ou uma modificação para funcionar? Então o engenheiro que estava sentado ali no canto, ele me olhou e ele falou assim, o que você está falando? Rapaz, eu sou engenheiro há tantos anos e você está cuspindo no meu diploma? Não, senhor, jamais eu faria isso. Eu invejo o senhor porque o senhor tem um diploma de engenheiro. Eu gostaria de ter um diploma de engenheiro, mas eu estou dizendo, eu simplesmente fiz a pergunta se é do jeito que está aqui ou do jeito que... Não. E aquela discussão, aquele momento ali não terminou muito bom, a ponto de... Passou 3 meses, eu até imaginei que eles já tinham feito com outra pessoa. Passou mais ou menos alguns meses, não me recordo se foi exatamente 3 meses, mas alguns meses. Aquele homem que estava bravo, eu lembro que tocou o telefone um dia, e justamente quando tocou aquele telefone, era o dono do escritório, da consultoria me ligando. Então naquele momento ele me chamou para fazer um orçamento, eu saí, fui lá naquele horário, no dia e horário marcado. Quando eu cheguei lá eu vi realmente a estrutura num canto. E aí naquele momento ele não falou nada a respeito do serviço, nós estávamos ali conversando sobre vários assuntos até que chegou um carro
E o engenheiro desceu do carro. Então ele simplesmente olhou, ele disse, nem cumprimentou, ele simplesmente disse, quanto você me cobra para consertar e colocar aquela estrutura para funcionar? Puxa vida! Aquele homem, aquele escritório, aquelas pessoas tomaram um prejuízo porque justamente aquele homem não quis aceitar a opinião de outro. E muitas vezes esses somos nós. Nós somos esse autossuficiente, essas pessoas que não querem aprender com ninguém. Nós já sabemos de tudo. Nós somos totalmente diferentes, muitas vezes somos totalmente diferentes de Davi, que fez esse pedido, ensina-me. Ele se colocou na posição de aprendiz, na posição de pessoa que não sabe de tudo, e ele está justamente buscando essa opinião. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua... Ensina-me. Eu quero conhecer, eu não sei de tudo, eu quero conhecer os seus planos, o seu ensino, a sua vontade para mim. O ponto 2 é a tua vontade. O que ele falou? Ensina-me a fazer a tua vontade. Um coração submisso que entende a sua posição de subordinado e de estar abaixo, de ser discípulo, seguidor, não precisa fazer muito esforço para aceitar a vontade do seu superior, que neste caso é o próprio Deus. O pedido de Davi é justamente para que Deus o ensine a fazer a sua vontade. Esse é Davi dizendo, eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a sua vontade, Senhor. E não é à toa que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. E você, meu querido ouvinte, está disposto a buscar a vontade de Deus? Porque nós somos justamente aquelas pessoas que sabem de tudo e não aceita a instrução e orientação de ninguém, muito menos a vontade de outra pessoa. Somos pessoas que fazemos aquilo que queremos, porque nós sabemos de todas as coisas e sabemos o que é melhor para nós. Ponto 3, pois tu és o nosso Deus. O que Davi disse? Pois tu és o nosso Deus. Quem é o seu Deus? Essa é uma pergunta que muitas vezes respondemos automaticamente sem pensar muito. É Deus. Não, meu Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Mas esse é o questionamento, esse é o pedido de Davi, é a confirmação de Davi. Esse era o Deus de Davi e ele seguiu, obedeceu e colocou em prática os ensinos de Deus. Mas se Deus, Criador dos céus e da terra, que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, se esse Deus é de fato o seu Deus, por que você não busca os seus ensinos? Por que você não obedece às suas ordens? Por que você não coloca em prática as suas instruções, ou pelo menos aquilo que já conhece? Porque você não vive de acordo com o que ele quer que você viva. Eu olho para a maioria das pessoas e percebo que o cristianismo se tornou uma religião de domingo, onde as pessoas colocam as suas roupas bonitas, vão para o templo, se emocionam, falam suave, levantam as mãos, algumas choram, algumas simplesmente cumprem rituais. E quando chega no final do dia, eles tiram as suas roupas e voltam a ser a mesma pessoa que eram durante a semana. É como se houvessem duas pessoas totalmente diferentes. Uma pessoa durante a semana e a outra pessoa no domingo. Ser cristão é colocar em prática os ensinos de Deus no dia a dia e viver todos os dias para a honra e glória dele, já que ele deixou registrado. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a ele graças a Deus Pai. Isso está em Colossenses 3,17. O outro versículo também em Colossenses 3, no versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. 4.4 Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Essa é a entrega total de Davi. É ele dizendo e assumindo de fato que não quer ser ele o condutor da sua própria vida, mas é ele dizendo, está aqui as rédeas da minha vida,
e guia-me. Senhor, o Senhor tem o controle e o Senhor está com as rédeas. Me leva a um terreno plano, reto, suave. Percebo nos dias de hoje muitas pessoas reclamando das suas vidas, das coisas que estão passando, das situações e problemas, e algumas até culpando a Deus por tudo que estão passando. Mas você já parou para pensar que muitas coisas que você tem passado podem ser apenas consequência das suas escolhas ao longo do tempo e o fato de você não querer fazer a vontade de Deus, mas sim a sua própria vontade? Já parou para pensar que muitas das suas vontades que acabaram se tornando ações e realizações foram justamente contra a vontade de Deus? Mas como você é uma pessoa que sabe o que é melhor para a sua vida, você escolheu fazer a sua vontade, os seus desejos, o seu gosto, a sua prioridade, e as consequências vieram. Pense nisso e decida entregar a sua vida para Deus. Busque o seu ensino, mas não somente busque, mas tenha um coração disposto a aprender, assim como Davi, que disse: ensina-me. Mas que não fique somente no ensina-me, mas que você tenha a ousadia, a capacidade de viver segundo a vontade de Deus para a sua vida em todos os dias da semana. Para que seja a sua vida, para que a sua vida seja conforme o pedido de Davi, por caminhos planos. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe a sua semana, que o Senhor te dê sabedoria para que você consiga compreender de fato a sua vontade. Mas não somente compreender a vontade, colocar em prática essa vontade no seu dia a dia. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.